O essencial é invisível aos olhos. Essa frase é bastante conhecida, principalmente por causa do livro O Pequeno Príncipe, né? Mas eu queria comentar um pouco sobre essa frase, porque ela diz muito sobre como a gente tem vivido a nossa vida, né? Então vamos começar refletindo ela, o essencial. O que seria essencial? Se a gente for olhar no aspecto biológico, o que é essencial para a sobrevivência da espécie, né? Água, luz, comida, fazer as necessidades básicas, um sono, enfim, coisas básicas para a sobrevivência, né? Mas quando a gente olha no aspecto social, no aspecto psicológico, a gente observa o que é essencial para o ser humano, o que é essencial para nós mesmos. A gente está vivendo numa cultura em que cada vez mais se precisa possuir, ter as coisas, né? E que muitas das vezes, por causa dessa onda de tendências, principalmente a moda vem a cada mês mudando as tendências, né? Então, essa necessidade de acompanhar as tendências e sentir que eu estou de fora. Então, quando a gente começa a questionar aquilo que é essencial para nós, a gente começa a entender o que é importante para mim, o que é essencial, o que é de extrema relevância diante aquilo da minha vida, né? Então, a gente pode pensar da seguinte forma: uma das coisas essenciais para mim, em que eu não abro mão, é o meu momento de leitura, né? Em que o mundo pode estar lendo, não sei, um livro por dia, mas eu leio 10 páginas por dia. Mas é essencial para mim o meu momento de leitura, né? Outra pessoa faz academia todos os dias, nada, anda de bicicleta, mas para mim é só essencial eu só ter aquele momento de exercício. Em vez de eu me comparar com outro, de ele estar fazendo mais do que eu, enfim. Mas justamente olhar o que dentre a minha realidade, dentre aquilo que tenho como objetivo, o que eu preciso fazer? O que é importante para mim? Não porque o outro disse que é o mais bonito, é o mais interessante, é o essencial para você. Porque uma coisa é o mundo dizer aquilo que você tem que seguir. Outra coisa é você olhar aquilo que você precisa, aquilo que você crê como relevante, como algo que você deve olhar e cada vez mais cultivar. E aí, quando a gente pode pensar na segunda parte da frase, é invisível. O essencial é invisível. O que é algo invisível? Algo que eu não consigo ver. Algo que não está no meu campo de visão. Então, muitas vezes, devido a vida agitada mesmo que nós temos, uma rotina cheia de tarefas, cheio de compromissos, a gente acaba esquecendo ou acaba deixando de lado aquilo que é importante para mim, aquilo que é importante para minha saúde, aquilo que é importante para minha felicidade. Visto que a vida é cheia de compromissos, eu tenho que fazer X, Y coisa, eu tenho que agradar o outro, eu tenho que... Calma! O que você tem deixado invisível na sua vida? O que você tem deixado de lado? O que você tem deixado de cultivar todos os dias que antes era importante para você? Eu deixar de ter um momento de leitura, o meu momento de exercício físico, é algo essencial para mim e que eu faço com que ele não seja invisível, porque é algo que me faz bem. É isso que eu quero que você observe, aquilo que te faz bem, aquilo que te movimenta, aquilo que brilha o seu olhar. O essencial é invisível aos olhos. Eu gosto muito de exercícios práticos, então, se possível, pegue uma folha de papel, um caderno e escreve coisas que são importantes para mim. E que quando você terminar de escrever, olhe essa folha de papel e observe o que é que eu tenho deixado de fazer, o que é que eu tenho deixado de olhar. Porque muitas das vezes a gente fica triste, a gente fica angustiado, às vezes vê sem sentido, porque é justamente isso. As coisas perderam sentido. Talvez a volta de um sentido seria a volta daquilo que é essencial, aquilo que é importante, aquilo que é básico para a gente. E que as coisas foram arrancadas. Então, eu lembro, quando eu falo sobre esse assunto, eu lembro muito de uma história da mitologia grega, que é o mito de Sísifo.
Esse mito conta que um homem foi destinado a passar o resto da vida dele carregando, empurrando uma grande pedra gigante até o topo de uma montanha. E quando ele estava perto de chegar no topo da montanha, a rocha caía de novo para o chão, de novo para o térreo. E que todo dia ele tinha que levar essa rocha até o topo. E quando chegava perto do topo, tinha que voltar. E todos os dias é isso. Ele ficava levando essa rocha e a rocha voltava, levava, voltava. E o que seria diferente da nossa vida? Essa vida em que cada vez mais a gente está sendo no automático. Acorda, já vai pensando no que tem que fazer, pega o trânsito, não sei o quê, não. E aí você não respira. E aí você não tem tempo nem de pensar o que é essencial para você, o que é importante para você. Porque você está vivendo igual o mito de Sísifo. Você está carregando essa rocha. Você está carregando esse peso. E que muitas das vezes, para que a gente consiga viver de uma forma mais leve, a gente precisa tirar esse peso. A gente precisa tirar aquilo que está me deixando pesado. Aquilo que está sobrecarregado. E que muitas das vezes, para que eu consiga tirar esse peso, eu preciso voltar um pouco. Eu preciso olhar aquilo que é essencial. Olhar para aquilo que é importante. Então, às vezes a gente acaba adoecendo porque esquecemos de realizar o básico. Esquecemos de realizar coisas que nos traziam alegria. E que quando a gente começa a retomar certas atividades, a gente começa a perceber o nosso humor melhorando. Né? Quando eu atendo os meus pacientes, eu geralmente pergunto, dependendo do caso, o que você gostava de fazer e você sente falta? Ah, eu gostava de, não sei, deixa eu pensar, eu gostava de ter o meu momento vou me usar de exemplo, de um momento de leitura. Ah, e por que você não volta a praticar, nem que seja uma vez por semana, esse momento de leitura? Posso tentar. E aí a pessoa começa a adicionar o seu momento de leitura uma vez por semana. Depois se torna 2 vezes por semana, até que se torna diariamente. E aí a pessoa diz, nossa, ter adicionado esse hábito novamente na minha vida fez o meu dia ficar mais alegre, fez eu relaxar mais. Porque é isso, às vezes a gente tá tão agitado com muitas tarefas que esquecemos de olhar aquilo que é básico para nós, aquilo que é importante que a gente tem deixado de lado. Né? Nas internets falam muito sobre a criança interior. O que seria essa criança interior? É voltar para aquilo que é básico. É voltar aquilo que da pequeneza de algo que parece pequeno se torna grande. Porque é isso, a felicidade está às vezes nas pequenas coisas diárias. Nas pequenas coisas que cada dia construímos para que a gente viva uma vida com sentido, uma vida com mais leveza, com mais alegria. E que, por conta da rotina, por conta de uma vida mais agitada, se tornou invisível. Ou seja, não se tornou uma prioridade, não se tornou algo básico, se tornou apenas uma lembrança. Então, que cada vez mais a gente retome aquilo que a gente goste, o que a gente faça, não deixado para as lembranças, não deixar para as memórias, mas para a prática, para aquilo que eu consigo diariamente incrementar na minha rotina, porque assim a gente consegue ficar bem. Uma das partes, na verdade. Acho que quando a gente fala sobre saúde mental, uma das coisas que a gente fala é se priorizar, tirar um tempo para si. Então, será que esse tirar um tempo para si não seria aquilo que é essencial? E que se tornou invisível aos nossos olhos? Então é isso. Se você se sentiu... Eu acho que o livro do Pequeno Príncipe, ele traz muitas reflexões interessantes sobre esse tema, né? Mas é um ótimo livro para ler. Eu li há muitos anos atrás, eu pretendo relê-lo, porque realmente é um livro que te faz questionar os porquês da vida, os porquês das atitudes, os porquês dos nossos comportamentos. Então,
quando a gente pode até pensar no estoicismo, né? Sobre olhar aquilo que a gente consegue fazer. Eu pretendo um dia fazer um episódio só dedicado ao estoicismo, mas, enfim, é justamente fazer daquilo que a gente consegue. Dentre a rotina agitada, dentre a rotina cansativa, mas que a gente consiga aos poucos voltar àquilo que é básico, aquilo que é essencial. E por que não tentar? Por que não dar um espaço para si dentre a sua vida? Porque a vida passa. Mas fazer aquilo que nos faz bem nunca é perca de tempo, é investimento. Mas antes que continuemos, muito prazer, meu nome é Letícia Scalise, sou psicóloga e aqui a gente fala sobre saúde mental, psicologia, ciência, tudo para que você consiga viver de uma forma mais leve. Me siga nas redes sociais Letícia Scalise no YouTube, Instagram e TikTok. Vejo você no próximo episódio.